Hoje nós vamos ver lições tiradas daquele profundo, né, e necessário, eh, parágrafos de ontem, que nós acompanhamos na leitura do livro, com citações fortíssimas e necessária, para os nossos dias também. Vamos orar para dar continuidade. Santo e eterno, maravilhoso, Rei do universo, Criador de todas as coisas, nosso único Deus. Estamos nesse momento agradecidos por mais um dia, por mais um amanhecer, por mais uma promessa da tua misericórdia em nossa vida, que é o fato de não sermos consumidos. Estamos nesse momento agradecidos pelas bênçãos visíveis e invisíveis, agradecidos pela atuação do teu Santo Espírito. Muitas vezes não entendemos coisas que acontecem conosco, ao nosso lado, mas queremos declarar nesse momento que confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, na Tua força, na Tua proteção. Confiamos no que está escrito que diz tudo contribui para o bem daqueles que Te amam. Muitas coisas nós não entendemos, mas confiamos em Ti. Agradecidos por tudo, estamos aqui mais uma vez para tirar lições de parágrafos tão importantes, tão necessários, tão atuais desses relatos que estamos estudando, lendo. Parece que foi escrito ontem. Realmente, o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, é também uma palavra viva, não só histórica, mas viva porque está muito atual com os acontecimentos do qual estamos envolvidos. Nós estamos aqui dizendo que sem ti não vamos conseguir continuar. Nós queremos aprender diariamente a te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos viver com integridade. Não queremos apenas saber em forma de letra, de religiosidade. Nós queremos de fato viver e assim testemunhando alcançar outros. E a vida de cada um aqui presente, os que vão assistir esse vídeo depois, os que estão buscando humildemente te conhecer, seja transformada pelo teu poder, pela atuação do teu Santo Espírito. Por isso, pela fé, estamos contemplando a tua face, porque tua palavra é bem clara quando diz que somos transformados diante aquilo que contemplamos. Obrigada, Pai Santo, pelo nosso Salvador. Obrigada pelo meu Salvador, pelo teu Filho, que veio e se fez um de nós, para que nos desse o exemplo. É em nome dele que estamos aqui. É em nome dele que te pedimos perdão pelos nossos pecados. É pelo sacrifício e méritos dele que te pedimos que, por favor, segura forte a nossa mão. Nos guia no caminho, nos sustenta. O caminho é estreito, a cruz é pesada, o caminho não é fácil. Como eu sempre digo, muitas vezes aparentemente é um caminho solitário, mas nunca estaremos sós. Nós acreditamos na promessa, na tua promessa, através do teu filho, quando disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nos prepara, sustenta, nos fortalece. Apresentamos a ti a nossa vida, nossa família, cônjuge, filhos. Muitos, assim como nós, precisam da tua ajuda para serem libertos de muitas coisas que não te agradam. Tira de nós, por favor, nos quebranta como o vaso nas mãos do oleiro e nos refaz para a honra e glória do teu nome.
Toma este dia em tuas mãos. Toma nossa vida em tuas mãos. Queremos andar contigo como Enoque, tomando as melhores decisões que nos ligue à eternidade. Visita cada família representada aqui, amigos, parentes, pessoas pelas quais estamos orando, os enfermos, as famílias enlutadas. Que neste dia todos sejam visitados por ti. E abramos a porta do nosso coração, da nossa mente, principalmente para que ela seja renovada, para entender qual a boa, perfeita e santa vontade tua. Obrigada por mais essa oportunidade, Pai. Com perdão dos nossos pecados, te pedimos através do sacrifício do teu Filho, que é o nosso Salvador. Essas bênçãos e também já te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá então. Como eu falei, a gente vai hoje direto para os slides que são referentes ao parágrafo 15. Vou até corrigir aqui, não é 23, espera aí, é até o 32, que a leitura estava pronto. A leitura foi indo, e aí a gente parou no 32. Vamos lá então. Todo espírito deve ser provado pela palavra. A gente sabe que espírito aqui quer dizer pessoa, né? Toda a vida, toda pessoa, tudo que nos é apresentado deve ser provado pela palavra. E aí, o parágrafo 15 começa, um pouquinho, começa citando sobre Guilherme Miller. Guilherme Miller afirmou que nenhuma experiência espiritual é confiável se não for testada pelas Escrituras. Então, aqui a gente já começa com a grande lição, né? Que como a gente viu essa história de que Deus falou comigo, que o Senhor falou comigo, que eu tenho uma revelação para você e por aí vai. E às vezes não usa nem isso, tá? Muitas vezes é usado meia parte do contexto, aliás, melhor dizendo, meia parte da Bíblia sem o contexto real, e aí não é confiável. Por isso a importância de conhecer, de anotar, de ser bereano, tá? Para poder entender verdadeiramente o que está dizendo, se está de acordo com as escrituras e se é confiável, ok? Então, se a mensagem, entre aspas, a revelação, a voz interior contradiz o que está escrito, não vem de Deus. E uma coisa que é muito comum hoje, que tem sido uma contradição no nosso meio, como eu falo, uma incoerência dizer que somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas ao mesmo tempo diz que é impossível guardar mandamento, ou seja, está contradizendo a Bíblia, que tem o testemunho de Jesus, e a gente sabe, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10, e nega esse testemunho, não aceita, isso foi para o tempo dela, não é bem assim. Então, cuidado, porque o que contradiz a Bíblia não vem de Deus. O Senhor abre nossos olhos, ok? Ponto 2. Nem todo movimento espiritual está guiado ou vem do Espírito Santo. Satanás atua especialmente em tempos de grande expectativa espiritual. Discernimento é tão necessário quanto fé. Discernimento. Se nós não tivermos os olhos abertos, não tivermos a humildade de buscar aprender do eterno,
Se não tivermos verdadeiramente discernimento, seremos enganados. Vamos ouvir uma mensagem que está misturada com vinho e dizer: "Oh, glória, que bênção, homem de Deus". Por quê? Porque não temos discernimento, porque não temos verdadeiramente buscado e nem permitido que o Espírito Santo nos guie, nos mostre, nos convença do que é errado. E isso aqui, discernimento, é tão necessário quanto fé, uma fé individual, uma fé pura, uma fé alimentada no está escrito. Por quê? Porque hoje, como eu já citei algumas vezes, a fé é coletiva. A minha fé está firmada porque eu estou congregando com não sei quantas pessoas, porque eu não falto um culto, porque eu participo de todos os programas, mas de fato a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando você fala ali, quando você vai dentro de uma busca do que é ouvir, não é apenas ouvir, né? Esse ouvir é mais profundo, é entender, aceitar, viver. Porque ouvir por ouvir, hoje está a fé coletiva, mas a fé verdadeira que vai sustentar no dia da provação, ela tem que estar realmente pautada na verdade. Na verdade, que é uma pessoa, né? O próprio Messias, o Salvador, falou que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Muito bem, vamos lá. Ponto 3. Frutos revelam a verdadeira origem espiritual. Vida sóbria, reta e piedosa são evidências do Espírito de Cristo. Vida sóbria, no que sentido? No sentido de que essa vida, esses atos, esse testemunho está dentro do contexto do vinho de Babilônia, entende? Essa piedade é de aparência ou é a falsa piedade? Ou é a religiosidade superficial? Temos que ter cuidado. Ah, tem gente que diz assim: ah, mas fulano, olha o que fulano está fazendo. Olha a discórdia que fulano está trazendo. Olha a confusão. Olha, a fofoca, a difamação. Isso é fruto do Espírito de Cristo? Não, mas na igreja essa pessoa é uma bênção, é um homem, é uma mulher de Deus, é um pastor, é um líder, é um irmão, é um membro. Nossa, cheio do Espírito Santo. Será? Porque pelos frutos a gente conhece. Ah, você está julgando o julgamento de Deus? Não, pelos frutos. Então, muito barulho religioso, mas pouco caráter cristão. Esse caráter faz a diferença, entende? Caráter de Cristo faz a diferença. Por quê? Porque os selados vão receber o nome do Pai e do Filho na testa. Nome representa caráter. Então, fique observando. Frutos, os frutos da vida minha e sua revelam ao outro, revela àqueles que nos rodeiam a verdadeira origem espiritual. Frutos do outro, do irmão, do pastor, do seja lá quem for, revela a verdadeira origem espiritual. Ok? Então, a vida, o testemunho, as escolhas tem que ser reta, tem que viver a verdadeira piedade sem negar o poder. Só um momentinho aqui. Deixa eu anotar aqui um negócio para eu não esquecer, para a gente estar estudando. Espera aí, só um pouquinho.
E aí o que acontece? Eh, Temos que vigiar, tá? Que vigiar, porque os frutos revelam. Então cuidado com as escolhas, com o caminho, com o que você decide fazer. Por quê? Porque os seus frutos estão revelando a verdadeira origem espiritual. Ponto 4. Santidade proclamada não garante santidade vivida. Por quê? Porque hoje, na ponta da língua, nos púlpitos, nas mensagens, alguns dizem, aqui está falando diziam porque está se aplicando no tempo lá do livro, mas vamos trazer para a nossa realidade. Alguns dizem ou se dizem inteiramente santificados, mas ignoram a verdade bíblica. Porque a verdadeira santificação gera humildade e estrita obediência, não superioridade espiritual, entende? Então, a falta de humildade, a falta de obediência reflete se a minha santificação é superficial ou é genuína. Eu me acho superior espiritualmente falando, porque estou fazendo isso que eu estou fazendo junto com vocês. Você se sente nesse sentido superior a B, a C, porque está estudando, aprendendo? Pelo contrário, temos que ter a humildade para viver em plena obediência, mas sem se sentir superior a ninguém, tá? Porque eu sei, porque eu sou pastor, porque eu sou ancião, porque eu sou líder, porque eu sei mais, porque eu fiz cursos, porque eu tenho testado, porque eu sou uma pessoa santa, porque eu não falto um culto, porque eu tenho a chave da igreja. Não é por aí. Ponto 5. Espírito e palavra nunca se contradizem. A gente leu isso também. Se não há harmonia com toda a escritura, há perigo espiritual. Não, a minha igreja, ela prega Bíblia. É, é. Mas realmente o que ela prega está em harmonia com a escritura ou ela prega a Bíblia aplicando à vontade própria, aplicando ao dia a dia, aplicando a esconder a verdade atual, a verdade presente, selecionar textos e ignorar outros abre porta para o engano. Isso é muito profundo e sério, porque nos dias atuais, o que mais se vê é isso. São textos soltos, selecionados, onde se ignora o que vem a seguir. E isso é muito profundo, porque é muito sério e traz uma, como é que eu posso dizer, traz uma referência, ou pode trazer uma referência positiva ou negativa. Quando você pega um texto e fica só naquilo e não lê a sequência, cuidado, cuidado, é muito perigoso, ok? Sempre leia o antes e o depois, para ver se está dentro do contexto falado. Por quê? Porque quando você pega ali um trecho solto, você pode estar fazendo isso para o seu próprio bel prazer, mas na sequência tem algo importante. É tipo 1 João. Se pecar, tem um advogado no céu, certo. Mas até quando isso vai acontecer? Entende? E aí, esquece de ler a sequência no capítulo 3
de 1 João, onde diz que viver aquele que peca é do diabo. O diabo vive pecando desde o início. E para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Se as obras do diabo é o pecado e o Filho do Homem veio para destruir o pecado, então eu tenho como vencer o pecado através do Filho do Homem. Não, essa parte não fala. Cuidado. Textos selecionados e outros ignorados abre porta para o engano, ok? Ponto 6. Emoção não se substitui conversão. Miller destacou mais valor em sinais silenciosos da verdadeira piedade do que em manifestações ruidosas. O Eterno transforma o coração antes de impressionar os sentidos. Transforma o coração. Coração, sentimento, né? Escolhas. Então, ele transforma decisões, caminho, antes de impressionar os sentidos. Porque hoje os cultos estão mais voltados para emoção, eu me arrepiei, que hino lindo. Só que nós temos que adorar com razão, sabendo o que está fazendo, reconhecendo o eterno, reconhecendo o que o agrada. Por isso, lembra Caio Babilônia e por aí vai. Ponto 7. O fanatismo sempre tenta parasitar movimentos verdadeiros. Isso foi interessante quando a gente leu. Por quê? Porque hoje o fanático, o extremista, etc, etc, quem é que leva esse rótulo? Aquele que quer viver fiel, ok? Aí pega esse rótulo e coloca ali, principalmente o fanatismo, né? Trazendo aqui para a realidade do quadro do conteúdo. E aí vem aquela coisa, porque olha esse povo, olha como é que tá, tudo errado, e vai aquela coisa toda. Só que isso aconteceu no passado para cancelar os movimentos verdadeiros de reforma, para cancelar aqueles que estavam vivendo, protestando. Isso foi na reforma, no advento e continua sendo nos dias de hoje. Entende? Aqui, como diz, ó, é um sinal recorrente. Extremismo surge quando o eterno está agindo. E aí surge para quê? Para difamar, para separar, para criar confusão. E aí o verdadeiro fanatismo está nessas pessoas que querem e tentam destruir a obra, a missão. Isso é recorrente, até o fim vai ser assim. 8. O erro de alguns não invalida a obra do Eterno. Fanáticos entre os crentes não provam que o movimento não seja divino. Então, não julgue a verdade pelos desvios de poucos. A verdade é a verdade, por isso temos que olhar para o alto. Temos que contemplar pela fé a face do Eterno, porque a gente fica muitas vezes julgando a pessoa, né? Ou como é que diz, julgando a liderança, julgando o membro, né? Só que a gente esquece de observar que a métrica é a verdade. E muitos hoje estão se desviando dessa verdade, ok? Infelizmente, como foi também no passado. E aí, nesses erros, entre o povo e, como é que o livro fala, entre os professos povo de Deus, entre os professos crentes. E aí muita gente fica, tá vendo aí que isso não é de Deus? Tá vendo aí que
né? E por aí vai. Ponto 9. Preconceito e medo alimentam oposição à verdade. Muitos temiam que a mensagem fosse verdadeira e, por isso, a combatiam. Rejeitar a verdade por medo de mudança espiritual é um alerta atual. Olha só que interessante isso aqui, ó. Muitos temiam que a mensagem fosse verdadeira. Muitos, naquele tempo, estavam torcendo para que não fosse a proximidade da volta do eterno, de Cristo, tão real. Não, deixa, não, tomara que não seja verdade. Deixa demorar mais um pouquinho. Entende como é o negócio? Aqui diz assim, ó, no parágrafo 17. O fato de alguns fanáticos O fato de alguns fanáticos haverem se infiltrado nas fileiras dos adventistas não constituía maior motivo para discernir que o movimento não procedia do Eterno. Haja vista a presença de fanáticos e enganadores da Igreja nos tempos de Paulo e Lutero, que também não era excusa suficiente para condenar a obra. Que o povo de Deus desperte do sono e comece fervorosamente a obra de arrependimento e reforma. Que pesquise as Escrituras para aprender a verdade tal como ela é em Jesus. Faça uma inteira consagração a Deus, e não faltarão evidências de que Satanás ainda se encontra ativo e vigilante. Com todo o engano possível, manifestará seu poder, chamando em seu auxílio os anjos decaídos do seu reino. Aqui está marcado, mas não era essa parte. Eu queria ler aquela parte, mas é bom, pode ser que demore eu encontrar aqui. A parte que fala exatamente sobre isso, que muitos torciam para que essa mensagem da volta de Cristo não fosse aqui, pronto, está aqui em cima, ó. Essas pessoas eram movidas pelo preconceito e pelo ódio. Sua paz foi perturbada pela proclamação de que Cristo estava às portas. Temiam que isso pudesse ser verdade e esperavam que não fosse. E esse era o motivo de sua guerra contra os adventistas e sua fé. Observa aí. Muitos hoje estão também vivendo nessa mesma condição, tendo sua paz perturbada, porque estamos falando que é tempo de juízo, o tempo está se esgotando, é tempo de se preparar, porque Maranata. E, e aí muitos não gostam, entende? E aí, por medo, por preconceito, por amar o mundo, preferem negar essa verdade, preferem combater, preferem não enxergar, não viver e não pregar essa mensagem. Então, hoje o alerta atual é rejeitar a verdade por medo de mudança espiritual. Muitos hoje estão rejeitando a luz, essa grande luz, por medo de mudança espiritual, que consiste em tomar decisões, em perder cargo, em perder benefícios, e a verdade está sendo rejeitada. Misericórdia. Bom dia, senhorita. Vamos lá. Ponto 10. O fanatismo não nasceu da mensagem, mas da dúvida. Ele surgiu quando a fé enfraqueceu e a clareza espiritual diminuiu. Então, a lição que nós tiramos desse trecho é que confusão cresce quando a confiança na palavra diminui. Olha que interessante isso. Como está o meio em que você vive? Cheio de confusão? Cuidado, porque isso é um sinal de que a confiança na palavra diminuiu. Ponto 11. Mensagens bíblicas genuínas produzem unidade e amor.
clamor da meia-noite trouxe harmonia, não divisão. Trouxe harmonia para quem de fato estava buscando e entendendo o tempo em que estava vivendo. Por quê? Porque para quem não está neste quadro, neste clima, nesta visão, aí traz realmente confusão, divisão. E quando se aceita a mensagem genuinamente bíblica, essa mensagem produz unidade para com aqueles que estão, vivendo, aqueles que não estão negando o poder, aqueles que estão buscando fazer a vontade, viver de fato a vontade. Então, qual é o sinal verdadeiro? Unidade espiritual centrada em Cristo. Se estou dentro de um grupo onde a unidade espiritual não está centrada mais em Cristo, não está mais centrada no está escrito. Pelo contrário, está centrada em vinho, em doutrinas humanas cheia de gotas do vinho de Babilônia. Essa mensagem ela não é genuinamente bíblica. Ela não vai produzir unidade e amor, pelo contrário. Fiquem atentos, vigiai e orai. Ponto 12. Satanás age com mais força durante períodos de espera. A demora é um campo fértil para o engano. Vigiar mais quando parece que o eterno está demorando. E hoje a ideia é bem essa, né? A ideia é bem essa. Não, porque está demorando, porque não vem agora, não. Isso é lá para diante. Isso é agora, não vai acontecer, não. Isso aí acontece desde quando eu entrei na igreja, 30, 40, 20, 10, 5 anos atrás. Cuidado. A demora é um campo fértil para o engano. Releiam ou escutem novamente esse trecho, tá, desse livro que a gente leu até aqui. Ponto 13. A verdade profética se esclarece progressivamente. Erros de compreensão não anulam a profecia, mas conduzem a ajustes. A gente viu isso claramente lá em 22 de outubro. Eles entenderam a profecia, conheceram, mas erraram. Tá? Erraram. E aí, o que aconteceu? Depois da decepção, muitos continuaram unidos, buscando, e isso aí conduziu a ajustes dentro da profecia e se chegou ao entendimento que nós temos, né, das tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aí eles entenderam. Então, erros de compreensão não anulam a profecia. Isso para aqueles que estão buscando com humildade, buscando conhecer o caráter do Eterno. Ele revela luz adicional no tempo certo. A gente viu isso, se eu não me engano, foi no capítulo 2 ou 3, e outras partes também, dizendo que o Eterno revela a sua vontade, dá luz na onde, ou melhor, no tempo necessário. E hoje nós estamos nesse tempo. Por quê? Porque no tempo do fim, Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. Então, hoje, essa luz tem sido derramada, revelada para nós como uma luz adicional. Ah, são novas verdades? Não. São verdades, lembra? Que foram escondidas debaixo do lixo. E hoje está sendo revelada para mim e para você. Tá? Então, a verdade profética, porque tem gente que, se você falar assim, tem que voltar aos marcos antigos. Vamos estudar sobre o calendário bíblico. Essas datas de hoje são festas pagãs, são datas pagãs. Ah, vem você agora, eu nunca vi falar isso. Ellen White não falou isso.
que a igreja nunca falou isso, não tem no manual da igreja, só que a verdade ela é progressiva para aqueles que buscam, e não se acomodam, e não fica ali naquela canção de ninar que adormece, que entorpece, que engana, ok? Se você buscar adorar em espírito e em verdade, pode ter certeza que coisas que você já leu, já estudou, vêm com uma luz que você diz assim: "Uau, como eu não tinha visto isso antes". Eu creio que essa tem sido uma realidade no estudo desse livro, né, que muitos aqui já tinham lido, mas não tinham percebido verdadeiramente a luz adicional para esse tempo. Ponto 14. O Eterno cumpre símbolos e profecias com exatidão. Os eventos da vida do Messias cumpriram não só o fato, mas o tempo profético. Lembra que já vimos que o Eterno tem um tempo determinado para tudo. Por isso, a importância de conhecer o calendário bíblico para entender o tempo e que tudo se cumpriu no tempo certo. Porque se eu não conheço o calendário bíblico, eu não vou entender que essa Páscoa comemorada é a Páscoa romana, eu não vou entender que esta data de, entre aspas, nascimento de Cristo é uma data, pagã, e por aí vai, entende? Então é importante conhecer os símbolos, as profecias, o calendário, o tempo real bíblico, para conhecer o tempo profético. E um consolo para mim e para você é: o mesmo eterno Deus criador, mantenedor, dirige os acontecimentos finais, o mesmo que permitiu que tudo se cumprisse até aqui, como está escrito, também vai dirigir tudo até o final. Ponto 15. O maior perigo não é a espera, mas dormir espiritualmente. Que diz a palavra? Desperta, ó tu que dormes, e prepara-te para encontrar com teu Deus. Aí depois diz lá, desperta Israel. Então você vê que o dormir espiritualmente é o que mais está acontecendo hoje. Eu passei 27 anos dormindo espiritualmente. Passei 27 anos dormindo espiritualmente. É triste, mas é uma realidade. O período das virgens, a parábola das virgens mostra que todos dormiram, mas nem todos estavam preparados. E o apelo claro é que não basta esperar, é preciso estar pronto. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui dá uma mensagem que a gente fica aqui até não sei que hora. Porque olha só, Maranata é uma das frases bem usadas por esse povo que tem uma missão que deveria estar e não está dentro dessa missão. Mas está lá, Maranata, está lá a mensagem de Jesus voltando. Está lá meia verdade sobre a volta de Jesus. Por quê? Porque fala que ele vai voltar, mas não fala sobre o preparo para estar pronto para essa volta. Porque sem o preparo para estar pronto para este momento, eu vou fugir dessa luz quando ele aparecer no céu. Eu vou estar naquele grupo das pessoas que dirão: "Por favor, montanha, cai da minha cabeça para me esconder da face daquele que está ali, que está muito tem muita eu não estou aguentando". Você entende? Não basta estar esperando, não basta dizer que Jesus está voltando, maranata, prepare-se. Não, é preciso estar pronto. E esse pronto é que tem sido negado a nós através da mensagem da missão. Por quê? Porque estar pronto consiste em não amar o mundo, não aceitar o vinho de Babilônia, não aceitar as coisas que é assim mesmo faz parte,
Não, gente, é muito sério isso. Não basta esperar, não basta dizer maranata. É preciso estar pronto, e se verdadeiramente eu estou pronto ou buscando estar pronto, eu vou viver isso. E a minha vida, o meu testemunho vai alcançar outras pessoas. Não se vigiar e orar. Por quê? Porque hoje existe uma melodia, uma canção de niná, que está nos colocando para dormir espiritualmente. Que canção de niná é essa? É até o evangelho que agrada ao coração, que agrada aos ouvidos. Que evangelho é esse? Batizado? Já aceitou Jesus? Pode tudo. Pede perdão e está tudo certo. Mas pede só perdão e olhe lá, porque muitas vezes não fala nem pedir perdão quando você erra, entende? Ou muitos hoje está dentro do contexto, eu falo no contexto geral, dentro do quadro de Isaías 4. Queremos usar o teu nome, mas vamos nos alimentar com o nosso próprio pão. O teu nome nós vamos usar para cobrir a vergonha. Então, cuidado, cuidado, porque só esperar, só entender, só falar maranata, mas não estar pronto é ruína, é perdição, é derrota. Então busque se preparar e através da tua vida, do teu testemunho, alcançar outras pessoas para o céu, ok? A obra verdadeira do Eterno acontece no tempo certo. Assim como os tipos do santuário se cumpriram no tempo designado, o Eterno conduz sua obra com precisão, não por impulsos humanos. Um alerta urgente hoje. Ajustes no entendimento não anulam a direção do Eterno. Impaciência, sim. A impaciência anula. O tempo dele é o tempo certo para todas as coisas. Vou tornar a dizer, por isso a importância de conhecer o tempo, o calendário, o que acontecia no santuário no passado, entender que a ordem dos itens do santuário foi mudada. Qual é o primeiro móvel? O altar de sacrifício. E o altar do sacrifício vem casado com o quê? Vem em harmonia com o quê? O pecador chegava, botava a mão na cabeça do cordeiro, se arrependia dos pecados, sacrificava o cordeiro, oferecia ali no altar de sacrifício. Depois vinha a pia, que simboliza o batismo. Hoje, essa parte do sacrifício foi tirada. Já vai direto para o batismo. Arrependimento, mudança de vida, até no voto batismal hoje não é mais o mesmo, entende? E quando a gente conhece o que acontecia no santuário em detalhes, a gente entende que tudo se cumpriu no tempo designado, no tempo determinado. Então, o Eterno conduz sua obra com precisão. Confie nisso. Busque a fidelidade e tenha certeza que vai acontecer no tempo certo. Vou repetir, por isso a importância de conhecer o tempo. O mover genuíno do Espírito produz arrependimento, não exaltação. O clamor do outono de 1844 gerou o exame de coração, confissão de pecado e abandono do mundo, não euforia emocional. Observe, hoje a mensagem, quase que é difícil hoje você ouvir uma mensagem que nos leva a examinar o nosso coração, reconhecer que nosso coração é falho. Hoje quase é difícil, ou melhor, né? Não se ouve
falar sobre confissão de pecado, não se ouve falar sobre abandono do mundo. Como é que vai falar sobre abandono do mundo se o mundo está dentro da igreja? Se os cultos estão iguais aos do mundo? Se hoje não se faz mais diferença entre santo e profano? Hoje está se levando fogo estranho para o altar, mas como o fogo estranho para o altar não é falar a verdade não, como falaram de mim, porque eu pregava espírito de profecia, santuário, eu pregava tempo de juízo, que eu pregava vitória sobre o pecado, aí começaram a dizer que eu estava levando fogo estranho para o altar. O que eu estou falando não é pregar a verdade e ser intitulado de fogo estranho, não. Estou falando fogo estranho é não saber mais o que é santo e o que é profano, como os filhos de Arão lá no santuário. É pegar as coisas do mundo e levar para o púlpito. É pegar uma pessoa que faz show do mundo, onde tem lá bebida, prostituição, prazeres do mundo, e levar para o altar para cantar um hino. Aí depois pega um cantor que é, entre aspas, né, cristão, que está aí na TV, para cima e para baixo, e vai e leva para um show do mundo. Aí no meio lá como é que eu posso dizer, da festa, para tudo e vem agora fulano e vamos cantar. Gente, não existe mais diferença entre santo e profano. Tá tudo misturado, entende? Então, o clamor do outono de 1844, o clamor da meia-noite, gerou naquela época exame de coração, confissão de pecado e abandono do mundo, não euforia emocional. Hoje não existe clamor para elevar o exame de coração, confissão de pecado e abandono do mundo. Hoje existe uma euforia emocional. Hoje o momento de louvor nas grandes igrejas e nossas instituições é um show de luzes. É uma euforia emocional. Está aí nas redes sociais. Está aí nas redes sociais. Avivamento verdadeiro transforma o caráter antes de emocionar os sentidos. Vou repetir: avivamento verdadeiro transforma o caráter antes de emocionar os sentidos. Fique atento que você vai perceber quando o mover genuíno é do Espírito. Por quê? Porque produz arrependimento. Lembra? O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não está me levando a isso, algo de errado não está certo. Fanatismo não resiste à palavra e ao Espírito. Diante da proclamação bíblica, o fanatismo desapareceu, dando lugar à sobriedade e consagração. Isso aconteceu lá na época. Hoje ainda ele existe, não desapareceu não, viu? Não desapareceu não, ainda existe. Mas haverá um tempo que também ele vai desaparecer, só que aí já vai ser tarde demais. Por isso, fique atento, vigie para ver se você não está dentro desse contexto. O sinal atual é: onde há excesso sem palavra, o Espírito de Deus não está guiando. Fique atento aos sinais. Onde há excesso sem palavras, o Espírito do Eterno não está guiando. Vigiai. O Eterno usa os humildes, não os mais influentes. Os primeiros a responder foram pessoas simples, consagradas e dependentes de Deus. Lindo isso que a gente leu. Nos últimos dias, o Eterno valoriza coração rendido mais do que posição ou talento. Porque eu sou, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu. Muito triste. Finalizando já já. Preparação diária é mais importante que entusiasmo momentâneo. Os crentes buscavam diariamente a certeza de aceitação diante de Deus, por meio de oração e comunhão profunda.
Hoje você não vê mais vigília, não vê mais momento de oração profundo. O culto de oração de verdade, se faz uma oração que demora, se convida a ficar de joelho, é uma confusão, entende? Esperar o Senhor sem vida devocional diária é ilusão espiritual. Por isso que eu falei para vocês algumas vezes que o reflexo hoje da instituição é reflexo da minha adoração individual, da minha devoção diária. E aí se reflete dali como um todo. O Eterno conduz sua obra pela palavra, não por emoções. Em tempos de expectativa e demora surgem fanatismo, engano e divisão, mas a verdade permanece firme nas Escrituras. Satanás trabalha para confundir, enquanto o Eterno chama seu povo ao discernimento, à fidelidade e à preparação sincera do coração. Volte à palavra. Prove os espíritos, rejeite extremos e ilusões, busque uma fé silenciosa, obediente e transformadora, que, quando o esposo vier, sua lâmpada esteja acesa, não pelo barulho da religião, mas pelo azeite real do Espírito Santo. Cuidado com o barulho da religião. Cuidado com a aparência de piedade. Busque hoje o que eles buscaram: humilhação sincera, arrependimento real, palavra viva e comunhão profunda com o Eterno. Só assim estaremos prontos para o verdadeiro aí vem o esposo. Permaneça firmemente ancorado na palavra, rejeite extremos, prove os espíritos e busque uma experiência viva com o seu Salvador. Nos dias finais, só resistirá quem unir Bíblia, fé equilibrada e caráter transformados. Vou repetir. Nos dias finais, só ficará de pé quem unir Bíblia, fé pura, equilibrada e caráter transformado. Anota aí essas três coisas, tá? Se, como no passado, uma igreja fecha, observa aqui que foi o finalzinho do parágrafo que a gente que a gente parou na leitura, né? É isso mesmo, está terminando já. Se, como no passado, uma igreja fecha as portas para a mensagem bíblica que o Eterno está despertando, não é a verdade que deve ser abandonada, é a acomodação. Quando a fidelidade à palavra passa a ser tratada como ameaça e o chamado ao arrependimento como exagero, como fogo estranho, chega a hora de escolher entre permanecer confortável ou permanecer fiel. Observa isso. Não foi a primeira vez que as portas se fecharam para a verdade, também não será a última. No passado, muitos precisaram se desligar. Observa isso que a gente leu. Se desligar não de Cristo, mas de sistemas que já não o representavam. A igreja verdadeira não é um prédio que se fecha. Vou acrescentar aqui, como o próprio testemunho fala, não é uma instituição, mas é um povo que obedece. Hoje o Eterno chama os que o amam a segui-lo, mesmo que isso custe aceitação, vínculo ou segurança religiosa. Onde a mensagem do céu é rejeitada, o espírito se entristece. Onde a verdade é acolhida com humildade, o Eterno permanece. Se você sabe, no contexto que você vive, a mensagem do céu está sendo rejeitada. Se você sabe onde você congrega, onde você participa, que a mensagem está incompleta, que a mensagem está distorcida, pode ter certeza que o Espírito Santo está triste e não está ali. Por quê? Porque a verdade está sendo pisada, a lei do Eterno está sendo pisada. Isso é muito sério. Seja fiel à palavra, ainda que caminhe sozinho. Lembra? Um caminho solitário.
Vou perder e agora? Eu vou fazer o quê? Vou congregar onde? Vou fazer como? Como é que eu vou fazer? Seja fiel à palavra, ainda que caminhe sozinho. É melhor estar fora de uma igreja, de uma instituição que rejeita a verdade, do que dentro de um sistema que rejeita a voz do Eterno. Vou repetir: é melhor estar fora, dentro de uma igreja, citando instituição, que rejeita a verdade, do que estar dentro de um sistema que rejeita a voz do Eterno. A decisão é minha e é sua e é individual. O que eu vou fazer com essa luz? Aí a gente volta ao apelo do capítulo passado. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados e não participar dos seus flagelos. Porque se eu sou cúmplice, eu vou participar, ok? Então, lembra dessa citação do capítulo 29, do parágrafo 29. As igrejas, em geral, fecharam as portas a essa mensagem, e um grande número daqueles que a receberam retiraram-se do seu meio. Na providência de Deus, esta proclamação uniu-se à mensagem do segundo anjo e deu poder à obra. Qual é a mensagem do segundo anjo? Caiu Babilônia. Gente, é muito claro. Nossa, que revelação, que luz. Então, busquem, busquem respostas na oração, no estudo da palavra, assistindo novamente, relendo o capítulo com humildade, dizendo: Eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho coragem, não tenho força, não sei o que fazer, mas eu confio em Ti, me guia, me ajuda a tomar a decisão que eu preciso tomar hoje. E hoje pode ser o último dia para mim e para você. Então, nunca é tarde para tomar decisão, ok? E o Eterno hoje, mais uma vez, ou melhor, que o Eterno não, que permitamos que o Espírito do Eterno nos guie, nos convença, nos dirija, nos prepare para, através das nossas escolhas hoje, que o de ontem já passou, já está escrito no livro, as nossas escolhas de hoje façam a diferença, tanto para a nossa própria vida como para os que nos rodeiam. Oremos então. Santo e Eterno, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de entender o tempo que nós estamos vivendo, tempo delicado, tempo necessário para tomarmos decisões, tempo de buscar mudança de caráter contemplando a tua face, tempo de entender que muitas, como é que eu posso dizer, meu pai, muitas instituições, ou todas elas, melhor dizendo, como diz Apocalipse, todos os reinos beberam do vinho de Babilônia. E participar disso é ser cúmplice, mesmo que não seja ativamente. Nos faz entender, nos alerta, tira-nos do sono, desperta-nos, porque ainda há tempo. Te agradecemos pela tua misericórdia e amor revelado através desse estudo. E se permitir, nos dê força, fôlego de vida. Amanhã vamos dar continuidade. Obrigada por tudo. Fica conosco neste dia. E com teu poder e força andemos como Enoque contigo diariamente. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até amanhã.